destruir não significa destruir? Imagina um carro que sofreu uma grave colisão. Então o carro está inutilizável, sofreu perda total, mas acaso ele deixou de existir? Assim é a alma. Ela pode ser destruída, sofrer um dano, mas não deixa de existir. Será mesmo? Essa analogia da perda total de um carro para redefinir, apólime, como algo que não implica cessação de existência, tem uma coleção de falácias embutidas. Vamos destrinchar essa malandragem teológica agora. 1. Falácia da falsa analogia. Comparar a destruição de um ser vivo com a de um carro já é um erro grotesco. Por quê? Porque um carro é um objeto inanimado, feito de partes substituíveis. Um ser vivo, por outro lado, ao ser destruído, deixa de existir como entidade consciente. Exemplo: se um carro sofre perda total, ele ainda existe como matéria, mas não como um veículo funcional. Se um ser humano morre e é destruído, ele não continua existindo de outra forma consciente. Ou seja, a analogia é forçada porque carros não morrem, pessoas sim. 2. Falácia do equívoco semântico. Mudança de significado de apólome. A analogia da perda total tenta redefinir o significado do termo apólome para acomodar a ideia de que os ímpios continuam existindo, mas de uma forma diferente. No entanto, no uso bíblico, apólome frequentemente significa destruição completa, cessação, perda irreversível. Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir, apólome, tanto a alma como o corpo na geena. Se apólome significasse apenas perda total funcional, o verso não faria sentido. Deus não está apenas danificando a alma, mas destruindo-a completamente. Mateus 2:13. Herodes queria apólome Jesus, matá-lo, não apenas prejudicá-lo. João 3:16. Quem não crê será destruído. Apólome, o texto não diz sofrerá eternamente. Em vários contextos, traduzir apólome como não sendo destruição simplesmente não funciona. 3. Falácia da pressuposição. O argumento da perda total já assume de antemão que a alma é imortal e não pode deixar de existir. Mas isso não é uma conclusão tirada do texto bíblico, e sim um pressuposto importado da filosofia grega. Se a destruição final fosse apenas um dano irreversível, por que a Bíblia usa palavras como morte, destruição e consumo para descrever o destino dos ímpios, em vez de reformulação, transformação ou dano permanente? 4. Falácia da distração, red herring. A analogia do carro serve apenas para desviar o foco do que a Bíblia realmente ensina. Em vez de lidar com o significado real de apólome no contexto da destruição dos ímpios, eles tentam te entreter com um exemplo moderno e irrelevante. É como se alguém dissesse: veja bem, uma casa pode ser destruída por um furacão, mas ainda tem destroços. Então, os ímpios também continuam existindo de alguma forma. Isso é puro jogo de palavras. O que interessa é o que a Bíblia diz sobre o que acontece com os ímpios. 5. Falácia do argumento circular. A analogia da perda total só faz sentido se você já acredita na imortalidade da alma. Ou seja, eles partem da conclusão que querem provar. O correto seria: 1. Ver o que a Bíblia realmente diz sobre a destruição final. 2. Definir apólome com base no uso bíblico e não em comparações arbitrárias com carros. 3. Concluir que os ímpios deixam de existir. Mas o que eles fazem? Já assumem que a alma não pode deixar de existir, e então tentam reinterpretar apólome para encaixar nessa ideia pré-concebida. Isso não é exegese, é manipulação. As falácias foram expostas. A analogia da perda total não passa de uma ilusão. Ela é enganosa, porque compara algo inanimado, carro, com seres vivos. Desonesta, porque redefine apólome sem base bíblica. Falsa, porque já assume que a alma é imortal antes de analisar o texto. Se alguém tentar essa falácia com você, pergunte: onde na Bíblia significa apenas perda funcional
sem envolver destruição completa quando o contexto exige a tradução como destruição? A resposta será um grande e barulhento silêncio.